Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar o processo de instalação e configuração rápida do programa OBS Studio. A gente vai utilizar então o navegador para fazer o download do arquivo. Então vocês vão abrir uma nova janela, OBS Studio Download. Vocês podem clicar no primeiro link. Esse programa ele roda em múltiplas plataformas, então Windows, Mac ou Linux. Vocês podem fazer a instalação, baixar o instalador. A gente vai fazer o download do arquivo. É um arquivo de 70 MB, então ele demora alguns segundos para fazer o download. Após a conclusão, então a gente vai fazer algumas configurações rápidas em termos de resolução de tela, de configuração do arquivo que será gerado com a gravação. Então a gente vai verificar aonde o arquivo está localizado, né, que vocês possam ter acesso e fazer então a utilização e disponibilização para os alunos. Então, com a conclusão do download, vocês podem vir aqui na opção abrir, ou dois cliques simplesmente. Ele vai fazer a abertura do arquivo para que a gente possa instalar então. Então ele pede permissão para alterações nos dispositivos, pressionamos sim. Depois disso o instalador será aberto. Eu vou fechar aqui. Então, o processo de instalação é bastante simples, tá pessoal? A gente vai pressionar avançar. A gente tem a licença então do software, é um software gratuito. Next. Nessa janela a gente tem a opção de alterar o diretório que será gravado o programa, tá? Então nesse caso aqui por padrão ele grava nos arquivos de programas. A gente vai deixar nessa opção padrão, install, e por fim ele vai fazer a cópia então dos arquivos para esse diretório que vocês definiram na janela anterior até a conclusão. Então, processo bastante simples, né? Sem muitas configurações, basicamente é avançar 4 janelas e a gente tem a conclusão da instalação. Por fim, a gente tem então a opção de usar o launch do instalador para carregar o programa. Então a gente vai deixar marcado e vai carregar. Outra opção seria dar 2 cliques aqui no atalho que foi criado na área de trabalho para que o programa possa ser utilizado. Então quando o programa abre pela primeira vez, ele oferece para nós um assistente de configuração. Então esse assistente permite que a gente faça algumas configurações iniciais. Informações de uso. Então, para que a gente está utilizando o OBS? Para transmissão ou para gravação? No nosso caso, a gente vai utilizar para gravação. Avançar. Nessa opção aqui, a gente tem configurações de vídeo. Tá? A gente vai selecionar aqui qual é o monitor que a gente vai utilizar na gravação de vídeo, tá, pessoal? Então, no nosso caso, a gente está usando uma resolução de 1440 por 900, a gente vai deixar selecionada essa opção. Em frames por segundo, a gente tem a opção de selecionar 30 frames, 60 ou simplesmente manter essa opção que é 60 ou 30, mas prefiro 60 quando possível. Então, para manter uma qualidade alta nos vídeos. Tá? Por fim, ele faz uma verificação na resolução de tela do dispositivo para identificar qual a possibilidade de resoluções para a geração então dos arquivos de gravações. Tá? Nós vamos fazer alguma alteração que é com relação à resolução utilizada na geração dos arquivos das gravações. Tá? Por padrão aqui ele definiu 640 por 400. Isso é uma resolução bem baixa, tá, pessoal? A gente está fazendo uma gravação de um vídeo, uma resolução de 1440 por 900. Se a gente gerar um vídeo com essa resolução, vai ser um arquivo, um vídeo com uma baixa resolução, tá? Então a gente vai precisar alterar isso. Então vamos aplicar as configurações e a gente vai fazer esses ajustes. Então configurações, a gente tem a opção aqui em saída. A gente tem aqui então a opção de verificar qual o diretório que será gravado os vídeos. Tá? No meu caso aqui, eu estou utilizando o diretório vídeos da minha pasta Bruno Moza.
tá? Vocês podem verificar qual é o diretório de vocês. Na outra opção aqui a gente tem também a qualidade da gravação, tá? Eu vou usar alta qualidade com tamanho médio, mas a gente poderia gerar com resoluções maiores. No formato da gravação, a gente vai utilizar, eu gosto muito do MP4, tá? Mas podem utilizar o formato de gravação que melhor seja adequado para vocês. Após isso, a gente vai na opção também vídeo. Nós vamos selecionar aqui a resolução de saída do vídeo, ou seja, qual é a resolução que será utilizada na geração da gravação do vídeo. Tá? Por padrão, foi definido 640 por 400. Nós alteraremos para 1440 por 900, que é a mesma resolução que eu estou utilizando para fazer as gravações. Então eu quero um vídeo com uma alta qualidade, ou a qualidade que o dispositivo oferece. Depois disso eu vou aplicar e vou dar um OK. Então a gente tem as configurações básicas já definidas e agora eu vou montar o cenário da minha gravação. Então aqui na parte inferior do OBS a gente tem a opção cenas, que eu vou definir então uma cena que vai ser composta nessa gravação. Tá? Isso aqui vocês podem definir diversas cenas para que vocês possam alternar entre tipos de vídeos ou tipos de aula que vocês vão ministrar, dependendo da necessidade. Então, na cena 2, vocês querem mostrar somente um PDF, na cena 1, vocês querem colocar uma exibição de um site, com também o uso da imagem de vocês. Então, vocês podem compor a cena com base nas fontes. Então, as fontes disponíveis são a apresentação de slides, tem captura de janela, captura de tela, a gente consegue colocar uma imagem, colocar um vídeo. Então, algumas opções para que vocês possam utilizar então nesse vídeo. Então além de capturar a janela, a gente consegue também fazer adicionar, por exemplo, a imagem de vocês no vídeo, né? Então a gente vai fazer um exemplo dessa forma. Então captura de janela, eu vou utilizar a captura de tela, que ela vai mostrar toda a tela do meu computador na gravação do vídeo. Então eu vou utilizar aqui minha tela. OK. Então percebam que eu tenho como selecionar aqui, se eu tivesse 2 monitores, eu conseguiria selecionar somente um monitor que eu quero utilizar na gravação. Tá? Nesse caso aqui só tem um. Eu vou capturar também o cursor, porque é importante que o meu cursor apareça na gravação, onde eu faço os cliques durante a gravação. Então OK. Percebam que está replicando a minha tela infinitamente, porque eu estou gravando toda a tela, tá? Então, a gente poderia também utilizar uma gravação somente de uma parte da tela. Por exemplo, aqui na captura de janela, eu consigo utilizar dessa forma, minha janela. Então, isso vai depender muito da necessidade de vocês, tá? Aqui na janela a gente consegue... Então, aqui... Então, aqui nessa opção minha janela, eu consigo selecionar qual a janela que eu estou apresentando. No caso, estou usando o Chrome, então eu vou selecionar essa opção para ser disponibilizada para o vídeo. Então, a gente consegue ocultar algumas fontes, né? Então, a gente pode também fixar essa fonte aqui, para que eu não consiga manipular ela, né? Então, tem algumas formas da gente adicionar. Também vou adicionar, por exemplo, uma captura de vídeo, que é a minha tela, a minha imagem. Vou dar um OK. E aqui a gente vai selecionar, então, qual é a câmera que vai ser utilizada na captura. Tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando a minha câmera do notebook. As configurações aqui a gente não precisa alterar, só dá um OK. Então é gerada mais um elemento na minha gravação do vídeo, que é a minha imagem. Percebam que eu estou usando um fundo verde. A ideia do fundo verde é que eu consiga adicionar um filtro de chroma key. Então a gente pode vir aqui na opção botão direito, filtros. Eu posso adicionar um filtro onde eu removo o fundo dessa minha imagem. Então chroma key, OK. Como eu estou utilizando um fundo verde, um tecido com tecido verde, ele vai abstrair todos os elementos da minha câmera que são verdes. Então a gente tem que cuidar também a roupa que vai utilizar na gravação, para que não fique
transparente, tá? Então a gente consegue fazer isso, não vou alterar aqui as configurações porque está de acordo com o que eu desejo. Então a ideia de remover o fundo é somente para deixar mais amigável, né? Então a gente não tem aquelas bordas aqui que acabam atrapalhando. Então uma vez definido isso, a gente vai para as configurações de gravação, nada mais é do que iniciar então a gravação. Quando eu inicio a gravação, a gente pode utilizar até teclas de atalho, né, para isso, para que vocês consigam então manipular de uma forma, até mesmo pausar as gravações em determinados momentos, né. Depois vocês concluem a gravação e ela é salva então naquele diretório que vocês definiram nas configurações. No meu caso aqui, então, está aqui na seção de vídeos. Então, o último vídeo que eu gravei foi esse, que foi o vídeo que a gente gravou agora. Então aí vocês podem visualizar. Então a gravação. Quando eu inicio a gravação, a gente pode utilizar até basicamente a gente tem atalho nessa gravação utilizando o OBS. Então pessoal, espero que tenha esclarecido essas informações. Ficamos por aqui. Um abraço.